Bom dia, irmãos. Os irmãos me ouvem bem aí do fundo? Sei que é um momento estratégico de perguntar, porque tem barulho no arraial aí, né? Um barulho bom, coisa boa, as crianças. É vida. Alegria, irmãos, poder nessa manhã repartir algo com os meus amados irmãos. Um privilégio, uma honra e uma alegria. Para aqueles que gostam de anotar, o título dessa palavra é Apaixonados por Jesus. E convido os irmãos a abrirem comigo em Colossenses capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos juntos aqui. Do 15 ao 19, Colossenses 1, do 15 ao 19. O texto fala assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém. Esse texto lindo e maravilhoso fala a respeito do nosso amado Jesus. E uma boa notícia nessa manhã, vimos que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. E a boa notícia é que essa imagem pode ser vista por nós, amém? Isso é lindo, é tremendo, porque ele é a imagem do Deus invisível. E ele nós podemos ver Jesus. E a carga dessa ministração é que mais e mais pessoas vejam a Jesus, experimentem dele, provem do seu amor e se apaixonem por ele, amém? Te convido a nós orarmos mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu povo que se reúne aqui, no nome do teu Filho amado Jesus. Obrigado por cada um que acompanha depois pela internet essa ministração. Nós oramos agora juntos, pedindo que tu venha, como cantamos, abrir os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar a beleza daquele que esteve morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Aquele que anda no meio dos candeeiros. Nós te amamos, Jesus. Queremos ter uma experiência mais profunda, intensa, palpável contigo. E pedimos pelo manifestar da tua doce presença entre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos começar falando dele, falando de Jesus, melhor forma, né? Ele é o princípio, ele é o primogênito, nele reside toda a plenitude, e haveria tantas formas para a gente tentar responder a pergunta sobre quem é Jesus. E aqui nós estamos entre irmãos, então todos nós já caminhamos com Jesus. Mas essa pergunta, quem é Jesus, nós poderíamos pegar nas escrituras os nomes que são mencionados sobre ele, né, e nos aprofundarmos em quem é Jesus. Nós poderíamos estudar juntas 8 verdades, o que seria uma ótima opção para nós podermos ver quem é Jesus, o que ele fez, a sua vida, a sua obra. Nós poderíamos ver as diferentes figuras de Cristo que estão na Bíblia apresentadas. Isso também seria uma forma de nós tentarmos responder quem é Jesus, ou ainda pegarmos livros de irmãos nossos, da história da igreja, que foram escrevendo a respeito de Jesus. Todas essas seriam alternativas. Mas hoje a nossa linha, queridos, para nós falarmos sobre quem é Jesus, vai ser outra. O desejo, irmãos, não é de repartir informações ou conhecimento
sobre Jesus. Uma pessoa ela pode saber muito sobre alguém que ela admira e ainda assim passar uma vida sem de fato ter conhecido essa pessoa admirada. É ou não é? Hoje com a internet isso é ainda mais fácil, mas no passado tinha outros recursos, né? Enciclopédias, né? Livros, e era possível alguém admirar uma pessoa, saber muito sobre ela, ter muito conhecimento e ainda assim passar toda a sua vida sem conhecê-la. Então o desejo, irmãos, não é mais conhecimento ou informações sobre Jesus, mas é que todos nós venhamos nessa manhã, nesse dia, a avançar, a nos aprofundarmos no conhecer a Cristo, amém? E crescermos em nossa semelhança com Ele. E pegando o gancho desse conhecer a Cristo, eu te pergunto, quando tu vai conhecer uma pessoa pela primeira vez, está se encontrando com ela, o que é a primeira coisa que a gente pergunta para ela? O nome. Então é uma boa forma de nós começarmos aqui. O nome é algo muito importante. E falando sobre Jesus, é por aí que nós vamos começar nessa manhã. Talvez a forma mais popular, mais comum que nós ouvimos falar sobre o nosso amado Jesus, é ele ser chamado de Jesus Cristo, é ou não é? E Jesus do hebraico é Yeshua, quer dizer Yahvé salva. Também essa é a forma grega para o nome Josué. Não que eu saiba hebraico ou grego, mas a gente está juntos aqui entendendo a respeito do nome, do significado do nosso amado Jesus. Agora, Cristo, diferente do que talvez seja pensado por alguns, ele não é o sobrenome de Jesus, e sim é uma característica dele. O termo Cristo vem do grego e é o mesmo que Messias. Tanto Cristo do grego como Messias do hebraico querem dizer ungido. A nossa catequese em Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus Cristo é Jesus ungido de Deus, aleluia. Ainda a respeito dos nomes, é importante hoje nós observarmos que essa questão dos nomes era algo que passava pelo Pai. 2 exemplos nós não vamos abrir, eu só vou mencionar no Novo Testamento. O anjo disse a Zacarias o nome que o seu filho deveria receber, João. O anjo disse a José o nome que ele deveria pôr em Jesus. Há, portanto, no contexto do nome, uma relação do nome com a figura do Pai. Gravem isso porque é importante, a gente vai voltar nisso. E um breve parênteses aqui, falando sobre nomes. Nomes são muito importantes. Se não fossem importantes, eles não seriam alterados, como nós vemos nos registros das Escrituras, é ou não é? Se não tivesse importância, permanecia com o que tinha. Tampouco, se não fossem importantes, eles não seriam anunciados antes de nascimentos, como nós também vemos na Bíblia. Se nomes não fossem importantes, tampouco os significados deles seriam compartilhados na Bíblia, assim como foram. A palavra também fala que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, Filipenses 2. Sobre ele diz em Hebreus 1:4, que tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E para finalizar, sobre a importância dos nomes, Apocalipse 3:12 diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele, olha só, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, se alguém tinha dúvida, até essa manhã, de que nomes são importantes, as Escrituras nos deixam claro que sim, para Deus, nomes importam, amém? E o nome, ele faz parte da identidade de uma pessoa. O filho mais novo de Jacó perdeu sua mãe após o seu penoso parto. E Raquel, a mãe dele, né, deu o nome dele de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Ela lhe deu um nome ruim. O contexto era ruim, né, era de dor, sofrimento, tristeza, mas o pai
mudou o seu nome para Benjamim, filho da mão direita. E assim como ele mudou, o nome ficou. O pai definiu o nome de Benjamim. Hoje eu não sei qual é a tua relação pessoal com o nome que tu tens. Tem quem goste do próprio nome, tem quem aceite e tem quem não goste. Eu não sei qual é a relação e tampouco a história, o contexto quando tu recebeste o teu nome, mas eu quero te dizer que mesmo que teu nome hoje para ti seja um problema, a tua identidade é definida pelo Pai Celeste. Amém? Assim como Benjamim, tu podes ter nascido talvez num contexto difícil e ter recebido algo que inicialmente não te abençoou, mas o nosso Pai é do alto, é dele, do Pai das luzes, que vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Nele não há sombra de variação ou mudança, como nos fala Tiago, capítulo 1. E é ele quem define a tua identidade. Tu e eu, nós somos filhos de Deus. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Tu e eu somos filhos de Deus. O mesmo apóstolo, inspirado pelo Espírito, depois em 1 João, capítulo 3, versículo 1, começa dizendo assim, vede que grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele ainda reforça, e de fato somos filhos de Deus. Essa é a tua identidade, amém? Filho de Deus, filho amado de Deus, filha de Deus, filha amada do Pai. Então acompanha comigo o raciocínio. Se nós entendemos que nomes são importantes, eles são, e que eles compõem a identidade de uma pessoa, e sabendo que essa questão do nome era algo relacionado, definido pelo Pai, nós vamos entender quem é Jesus através dessa linha de raciocínio. Os irmãos estão comigo? Amém? Então, primeiro, para entendermos quem é Jesus, a gente poderia olhar os evangelhos e ver como os discípulos, Mateus, João, Pedro, testemunhas oculares, Pedro ali que provavelmente foi a fonte do evangelho escrito por Marcos, como eles enxergaram Jesus. E tentar compor a partir de uma das perspectivas ali, de cada uma dessas perspectivas, quem é Jesus. Isso seria também uma opção. Mas essa seria uma visão de homens a respeito de Jesus. Nós poderíamos também, para tentar responder quem é Jesus, olhar para a nossa própria experiência, o que Ele fez conosco, algo que ninguém tira, é pessoal, íntimo. Mas ainda assim nós estaríamos limitando Jesus à nossa experiência. E ainda assim seria a visão de homens e de mulheres. Agora eu te convido a nós abrirmos em Mateus capítulo 16. Buscando responder quem é Jesus nessa manhã, o Jesus que todos nós temos crido, temos caminhado com Ele. Aqui tem um texto que é muito chave. Mateus 16, nós vamos ler do 13 ao 17. Aqui Jesus fez essa pergunta para aqueles que estavam pertinho dele. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. E daí Jesus torna ainda mais íntima a conversa. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus diz que essa revelação não foi de homens, mas veio do Pai. Lembram da questão do nome com o Pai? E lembram também que o nome compõe a identidade? Então Deus Pai revela a Pedro a identidade de Jesus, Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então nós estamos buscando no mais puro e no mais original a revelação de quem é Jesus, não encontrada através de estudo, observação ou visão de homens, mas revelada pelo Espírito, pelo Pai, para Pedro, Jesus, o Filho de Deus. A maioria das vezes que temos registro do Pai se manifestar durante o ministério de Cristo,
na terra de uma forma audível e entendível, ele afirmou a identidade de Jesus como seu Filho amado. Vocês não precisam abrir, mas eu vou só mencionar, quem está anotando, no batismo de Jesus, Marcos 1, versículos 10 e 11, dizem assim, ó: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Na transfiguração, Mateus 17:5, falava ele ainda, Pedro, né? Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O anjo que anunciou a Maria também falou em Lucas 1:35, dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Essa é a identidade de Jesus, Filho de Deus. E ela foi atacada. Como já nos falou antes ali, né? O que é alvo para Deus também virá algo para o inimigo. O que Deus estava reforçando, o inimigo estava buscando atacar e fragilizar. Não vamos abrir, mas só menciono, Lucas 4 nos fala no episódio que Jesus, cheio do Espírito, é impelido pelo mesmo Espírito para o deserto. E ali ele é tentado, e ali o diabo tenta exatamente fragilizar e atacar essa identidade que Jesus tinha. Isso no início de ministério do Senhor. E daí nós vemos o ministério do Senhor, e lá na cruz também, ele está na cruz, se és filho de Deus. De novo, vem a mesma questão. Vocês estão vendo que não houve inovação na técnica, houve consistência por parte do ataque do inimigo, tentando buscar atacar e fragilizar a identidade de Jesus enquanto Filho de Deus. Mas nem o inimigo, nem os homens tiveram êxito com seus ataques. Jesus, ele tinha bem clara a sua identidade. Um exemplo disso, para que eles estão registrando, não vamos abrir, mas Lucas 20:13, quando ele se refere a si mesmo, ele se refere como Filho amado. Ele sabia que ele era filho e que ele era amado. Depois, Jesus recém tinha morrido, e Marcos 15:39 nos relata que o centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Queridos, vem comigo e presta atenção, assim, esse centurião, ele teve uma revelação de quem era Jesus. Ele estava ali em trabalho, né? Ele não estava ali como um dos seguidores, mas aquele homem teve uma revelação, verdadeiramente, este homem, Jesus, era o Filho de Deus. E esse centurião foi o primeiro, ou talvez um dos primeiros, que começaram a cumprir o que o próprio Jesus havia dito a respeito dele em João 12. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele havia sido levantado naquela cruz, e agora um centurião olhava para ele, e havia sido atraído para ele. E essa revelação já começava a ministrar aqui dentro, ele era o Filho de Deus. E essa revelação, pelo Espírito, foi passando e foi se expandindo. E depois, com a igreja sendo dispersa, ela foi se espalhando. E ela foi atravessando não só as cidades, como os séculos, até que chegou em Porto Alegre. Até que chegou em nós. Até que conquistou o nosso coração. Até que um dia nós tivemos a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Essa doce, preciosa, profunda e eterna revelação nos conquistou e segue nos conquistando. E todos nós aqui, nós caminhamos com Jesus. Agora eu quero aprofundar e repartir algo com vocês. E para isso eu vou fazer um breve parênteses nessa nossa manhã, e eu inicio ele dizendo que é possível nós andarmos com Jesus, sim, nós temos visto Jesus. Foi assim com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, lembram? Eles andaram com Jesus, eles sentiram, mas os olhos espirituais deles não estavam abertos para ver com quem eles andavam. Até que ali no partir do pão, eles viram.
Mas eles andaram com Jesus, eles ouviram ensinos, eles foram como se fossem cultos, eles estiveram em retiros, em encontros, eles perseveraram na caminhada, foram queridos, convidaram, insistiram para Jesus estar junto, mas eles não estavam vendo Jesus. E da mesma forma, trazendo para o nosso contexto e aplicação, é possível que nós venhamos a ter nos convertido, batizado, a gente vai nos cultos, a gente caminha com Jesus, a gente persevera com Ele, mas é possível nós vivemos tudo isso sem ainda termos tido uma experiência profunda, íntima e pessoal de termos visto Jesus. E eu quero te dizer que ver Jesus faz toda a diferença. E com isso eu não me refiro a um ver fisicamente, ainda que isso também possa ocorrer. Tem pessoas que têm visão de Jesus e se convertem, ou têm a sua vida, uma vez já convertida, transformada. Então isso é possível também. Mas sobre ver Jesus, e é muito da carga por trás dessa ministração, eu me refiro a um encontro pessoal, íntimo e profundo com Jesus. Uma experiência que marca definitivamente a nossa caminhada com Ele. Onde nós havíamos nos convertido, batizado, estamos andando com Ele, mas tem um dia que é diferente. Tem um dia que nós temos uma visão dEle, ou recebemos um toque dEle diferenciado, uma palavra dEle, uma cura, que transforma a nossa história, ou alguma outra coisa íntima, pessoal, específica, contigo, e profunda, que muda a nossa trajetória. E isso acende uma chama no coração. Enquanto eu falo, alguns aqui estão lembrando de quando isso ocorreu na tua vida. Que tu já caminhava com o Senhor, mas teve um dia, teve um momento, onde tu teve algo diferente. E aquilo ali marcou a tua vida, te conquistou. Às vezes tu estava num culto, num retiro, num encontro, ou na tua casa, no ônibus, onde for, no carro. E ali o Senhor te visitou de uma forma diferente. Ele já habitava em ti pelo Espírito, mas Ele te tocou. E um encontro com Jesus muda a nossa história. E é muito da carga que tenho para compartilhar nessa manhã, é que, junto com os meus irmãos que já caminhamos no único caminho, nós possamos caminhar nesse caminho com os olhos abertos e vendo quem é conosco todos os dias. E tendo essa experiência linda de ver Jesus. Aquele que vê Jesus se apaixona por Ele. É como aquele exemplo antigo, né? Que passa o animalzinho na floresta e um cachorro dispara porque viu, né? O animalzinho. E daí os outros cachorros veem o cachorro que saiu correndo e disparam atrás. Só que eles vão cansando, eles não viram. Mas aquele que viu sabe o que ele persegue. Os irmãos estão entendendo? É chave, é muito importante nós vermos Jesus. E aí, isso pode ter acontecido na tua conversão, pode ter acontecido no teu batismo, mas também pode não ter acontecido. E isso não invalida em nada a tua experiência, ela é real. Mas o que o Senhor nos chama é, não somente andarmos com Ele, mas também o vermos. O vermos, isso é uma experiência linda. Talvez alguns que estão ouvindo, estão pensando, eu acho que eu nunca tive algo assim na minha caminhada com Ele. E aqui não é objetivo, obviamente, trazer condenação sobre ninguém, isso é uma experiência que só Jesus pode dar. Mas se esse for o teu contexto, eu quero te dizer que eu tenho orado pela tua vida. E de coração desejo que isso ocorra logo contigo também. Tu tenhas essa experiência, esse encontro com Jesus, e caso esse seja o teu cenário, sem peso nem culpa, mas com alegria e desejo, eu te encorajo a fazer disso um precioso pedido de oração. Pai, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ter um encontro com Ele, eu quero mais intimidade. O cenáculo era uma peça grande, era um quarto grande, e ali haviam os discípulos junto com Jesus, mas houve um que escolheu estar mais perto. E no momento do segredo, esse é o que pôde reclinar ali sobre o peito de Jesus naquele dia, e daí ouvir do segredo que Jesus tinha para compartilhar.
Às vezes nós podemos estar junto com os irmãos, mas da parte de Deus, Ele sempre nos quer mais perto. E nós podemos escolher, eu não quero me contentar em estar junto, eu quero estar o mais perto possível, amém? O mais perto possível que eu posso. Então, uma vez, 2 homens de Deus estavam juntos, isso acho que foi no final do século passado, e um com mais experiência e um outro mais novo no ministério, e eles estavam no gabinete, no escritório daquele que tinha mais experiência. E daí, esse que era mais experimentado, com mais idade, chamou o outro e disse: vem mais perto. E daí ele se aproximou, ele disse: vem mais perto. Ele se aproximou, até que ele chegou próximo do rosto do outro. E daí, esse homem que tinha mais experiência, disse para aquele que era mais novo, que Deus tinha segredos para ele, mas que Deus nunca gritava os seus segredos. É importante nós estarmos perto do Senhor, se queremos mais intimidade com Ele, amém? Então fica o encorajamento, essa é uma boa oração. Pai, eu quero ver Jesus, eu quero ter um encontro com Ele. Eu sou grato por tudo que eu já tive, mas eu quero mais. Isso é uma santa inconformidade, não é ingratidão. Nós somos gratos pelo que recebemos, mas nós sabemos que há mais em Jesus. E nós dizemos: eu quero mais a Tua presença, eu quero mais o Teu poder, eu quero mais da Tua vida. Irmãos, o encontro com Jesus transforma a vida do crente. Transforma a vida do que não crê também, obviamente, isso nós sabemos. Mas o que eu quero te dizer, o que talvez seja novo, é que transforma a vida do crente. Muda. E isso, às vezes, é parte da solução que nós precisamos. Ver Jesus. Quem tem um encontro com Jesus é tocado pelo seu amor. Como não vai dar resposta? Então, fecha esse parênteses sobre o encontro com Jesus, sobre o que estou repartindo sobre ver Jesus, e nós vamos voltar a respeito de quem é Jesus. E quero repartir com os queridos uma poesia que fiz alguns anos atrás. É uma poesia sobre Ele, sobre Jesus, e o título dela é Poesia ao Meu Amor. Começa assim: como Ele é. O meu amado é lindo, vou lhe contar. Mesmo que não o tenhas visto, vou lhe mostrar. Sua boca fala palavras de vida, e por meio do meu amado tudo se fez. Seus pés são semelhantes ao bronze polido, seus passos são firmes, suas pegadas seguras. Seus olhos são como chama de fogo, seu olhar é profundo, doce e cheio de compaixão. Em suas mãos vemos o perdão, marcadas eternamente pelo sacrifício elas são. O seu toque é firme e cheio de ternura, transmite amor e uma constrangedora doçura. Seus cabelos são brancos como neve, mas um dia foram ensanguentados por uma coroa. O seu coração parou para que o meu pudesse bater. Sim, o meu amado morreu para que eu pudesse viver. Não te disse eu que o meu amado é lindo? Sua beleza é vista e claramente percebida pelos olhos do coração. Quem Ele é? Ele da fé é o autor e consumador. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o eterno que da virgem nasceu. Menino chegou, homem se tornou. Ele é o bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas, que à frente vai, cuja voz é ouvida e os passos seguidos. Ele é o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que foi escolhido e distinguido. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ele é amor, intenso, quente, eterno, interno. Amor que veio morar dentro. Ele é santo, nenhum pecado nele foi encontrado. O Cordeiro puro que pelo Pai foi ressuscitado. A morte não pôde detê-lo, os céus não podem contê-lo. Como resisti-lo? Maravilhoso e grandioso é o meu amado. Ele é quem tem o nome mais belo e mais elevado, o nome que é sobre todo nome, é o nome do meu amado Jesus. Jesus.
Esse é o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Meu amado, como parte da noiva e junto com o Espírito, hoje eu te clamo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós te amamos, Jesus. Nós te louvamos. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Nós te amamos, Senhor. E o nosso amor é resposta de um amor que nos amou primeiro. Um amor que conquistou o nosso coração. Contemplar tua grandeza, te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Oh, Senhor, tu és digno, Senhor, de receber, Senhor, como esse cântico fala, Senhor, mais que palavras, as nossas vidas, Senhor. É o pouco, mas é o que de melhor nós temos. Tu és digno, nós te amamos, Jesus, te amamos. Conquista mais e mais o nosso coração, Senhor, para a tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, nessa manhã eu quero te dizer que esse Jesus da poesia, Ele te ama. É Ele que te ama. É Ele. Ele te ama. Cântico 7:10 diz: eu sou do meu amado e Ele tem saudades de mim. Ele tem saudades de ti. Cara, quem somos nós? Para o Deus único e verdadeiro ter saudades de nós. Isso não te constrange? Ele tem saudades de ti, Ele tem saudades de mim, Ele aguarda a nossa resposta. Ele te ama, meu irmão, Ele te ama. Ele te ama, sim, Ele te ama muito, minha irmã, muito. Não deixa o inimigo mentir e dizer o contrário. Ele te ama. E Jesus, o nosso amado noivo, Ele é digno de uma noiva totalmente apaixonada por Ele, amém? Que arde, que queima por Ele, que tem uma fornalha interna, que incendeia a nossa vida por amor a Jesus. Irmãos, em Apocalipse nós vemos que o morno, o Senhor está a ponto de vomitar, e frio a gente não quer ser, amém? Então só sobra o quente. É lógico, só sobra o quente. A gente vai eliminando, né? Desse eu não gosto. Isso aqui não é pra gente, né? Então só sobra o quente, irmãos. É isso que o Senhor quer de nós. Uma noiva que tem os olhos fixos no noivo. Que não olha para a direita, que não olha para a esquerda, muito menos para trás. Que não se atrapalha na caminhada, mas que mantém o olhar. E avança com desejo, com intensidade. Nós temos uma carreira que nos está proposta para corrermos.
E correr nos fala de intensidade. Nós vamos no caminho, mas vamos correndo a carreira que nos está proposta. Isso fala dessa intensidade. Os irmãos da música têm servido nessa manhã, podem voltando, Oséias e os companheiros. Ainda nesse contexto, sobre nós sermos apaixonados por Jesus, Maria de Betânia é um bom exemplo de mulher apaixonada por Jesus. Que exemplo! Ela que escolheu ficar aos pés de Jesus, ela que escolheu a boa parte. Estava sendo atacada, assim, não está fazendo nada, né? Nem tchum. Ela estava aos pés do mestre. Ela estava priorizando. Ela estava priorizando o que era prioridade. Amém? Ela escolheu a boa parte. Ela queria estar pertinho de Jesus. Alguém que não se importava, santa e corretamente, com o que os outros pensavam. Maria queria estar perto de Jesus. Tinha os olhos fixos nele. Maria valorizava a presença de Jesus. Ela o priorizava e assim o adorava. Maria parecia ver Jesus como ele realmente era. Ana e eu ouvimos alguns meses atrás um amado irmão falando e imaginando os anjos vendo Maria e como se fossem impressionados. Mas ela vê como ele realmente é, porque quando Maria via Jesus, ela se prostrava. Assim como nos céus, quando aqueles que o veem se prostram, tiram suas coroas, caem como João caiu como morto. Ela fazia isso na terra, então esse pastor estava ali conversando, compartilhando assim, ela parece ver Jesus como ele é, porque a reação que ela tinha na terra era a reação que ocorre nos céus. E ela pôde desfrutar e adorar a Jesus aqui na terra, de uma forma diferenciada. Maria via Jesus e se prostrava. Que belo exemplo nós temos através da vida de Maria de Betânia. E esse Jesus que nos ama, queridos, ele nos quer pertinho dele, irmãos. E isso não é algo só para Maria de Betânia, ou para o apóstolo João, ou para outros que na história da igreja escolheram estar pertinho. Aos cansados e sobrecarregados, ouvimos já nessa manhã em Mateus 11, Jesus disse o quê? Vinde a mim. Sobre os pequeninos, em Mateus 19, ele diz o quê? Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Aos discípulos, quando Jesus chamou os 12 no registro de Marcos 3, a primeira coisa que esses homens foram designados foi para estarem com ele. Os irmãos estão entendendo? Há uma prioridade da parte de Deus. O próprio Abraão, vamos lá para o Velho Testamento, anda na minha presença e ser perfeito. Anda comigo. No processo tu vai ser amadurecido. Mas anda comigo, vinde e vede. Há um convite da parte de Jesus também para ti, também para mim. Ele nos quer pertinho dele. Amém? E ele te chama. E conectando com o ver Jesus e sermos apaixonados por ele, quanto mais perto nós estamos de alguém, mais os detalhes daquela pessoa nós conseguimos ver. É ou não é? Às vezes de longe, né, a gente não enxerga todos os detalhes, mas quando a gente chega pertinho do rosto, a gente vai vendo coisas que a gente não tinha visto. A gente vai vendo detalhes, características, porque nós estamos mais perto. E nós conseguimos, os nossos olhos começam a ver coisas que nós não víamos antes, porque nós estamos mais perto. E nós vamos, uma vez que estamos perto, contemplando, observando, nos deliciando ao olhar para o nosso amado Mestre. E no momento, se ele não fala nada, a gente só quer estar pertinho. Ou poder fazer como o João, que reclinou no peito. Ao que brinco com a minha filha, às vezes, e com o Felipe também, o João ainda é pequeno, mas com a Maria e com o Felipe, assim, e às vezes botar o ouvidinho deles, assim, no meu coração. Ouve o coração do papai.
E eu também vou lá ouvir, deixa eu ouvir teu coração. João pôde, estava perto, podia reclinar no peito. Tu imagina se ele ouviu, nós não sabemos, as escrituras não falam isso, mas tu imagina se ele ouviu o coração do verbo de Deus batendo. Irmãos, isso não é só para João, não é só para Maria de Betânia. O convite está de pé, eu te convido a nós ficarmos também de pé. Há um convite para nós nos aproximarmos do Senhor, ficarmos pertinho a ponto de vermos os seus detalhes. E ao contemplarmos, como fala 2 Coríntios 3,18, texto que os irmãos conhecem bem, nós somos transformados de glória em glória. Vamos nos tornando parecidos com Jesus. Isso é o que nós devemos buscar em nossa vida. Sermos semelhantes a Jesus e ficarmos parecidos com Ele, para a glória de Deus. Lembra de Romanos 8? Os predestinou, nós, para serem conformes à imagem de seu Filho. Era também por esse motivo que o apóstolo Paulo sofria novamente as dores de parto pelos Gálatas, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, estão entendendo? Nós sermos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Às vezes a gente pode ficar pensando em tantas coisas que precisam ser feitas, mas antes disso, o Senhor quer filhos parecidos com o Filho que lhe agradou perfeitamente. Aquele que o priorizava, aquele que agradava ao Pai. Nossa vida, em resumo, é sobre sermos conformados com Jesus para a glória de Deus. E nós podemos buscar isso estando perto dele e o contemplando. Esse contemplar gera em nós o transformar. Salmos 34, 5 também fala: contemplai-o e sereis iluminados. Hoje nós não vamos nos aprofundar em como essa transformação ocorre. E há conteúdo riquíssimo para os irmãos poderem mergulhar e trabalhar e deixarem também o Espírito ministrar a respeito disso. Mas eu quero te dizer que na medida que nós, enquanto vasos de barro que todos somos, vamos ficando cada vez mais vazios de nós mesmos e mais cheios de Jesus, uma hora o vaso transborda dele. Transborda dele. E quando dois vasos cheios dele se encontram, dá aquela esbarrada e o que sai é Jesus. Ações de graças, louvores, gratidão, oração, encorajamento, amor fraternal, bondade, alegria, todos os frutos, o fruto do Espírito manifesto através de pessoas que estão cheias do Espírito. Na medida que nós ficamos, cada vez nos tornamos mais parecidos com Jesus, nós podemos chegar num lugar e fazer ali o que Jesus faria naquele lugar. Nós podemos agir como Ele agiria, nós podemos olhar da forma como Ele olharia, nós podemos valorizar aquilo que é importante para Deus, o que Ele valorizaria, nós podemos falar o que e como Ele falaria, nós podemos tocar as pessoas da forma como Ele tocaria, curando, libertando, abraçando. Jesus despedia as multidões, Ele era carinhoso, Ele tocou no leproso. Nós podemos agir aonde estivermos como Jesus, se nós formos semelhantes a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nos faz mais parecidos com Teu Filho. Nessa manhã nós dizemos que nós queremos Te ver ainda mais, Senhor Jesus, numa medida mais profunda, mais intensa, Senhor, mais cativantes. Oh Senhor Deus, Te pedimos, Senhor, por algo que só Tu podes fazer, e nós queremos Te contemplar no dia a dia, a nossa escolha, Te priorizar, nos deliciar com a Tua presença, ainda que a visita seja na nossa casa, como era de Maria, ela Te priorizou. Tu é mais importante do que as coisas que nós podemos fazer para Ti. Tu és o principal, e nós Te amamos e queremos Te contemplar,
nos deliciar ao te observar, os detalhes da tua vida, quem tu é, como tu age, o que tu valorizas, o que tu consideras. Ó Senhor, nós queremos ouvir do teu coração. Conquista ainda mais os nossos corações para essa decisão, dia após dia, de uma paixão por Ti, que nos incendeie e nos leve com fidelidade, amor e intensidade até o fim, até as bodas, onde juntos será consumado contigo, o nosso casamento enquanto noiva do Cordeiro, em nome de Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
irmãos, eu quero ser bem objetiva. Nosso culto já está terminando e temos outras coisas ainda a fazer. Mas é em relação à contemplação. No ano de 2001, eu morava em Florianópolis, morei 19 anos lá. E as minhas filhas, as duas casaram no mesmo ano. E aqueles que têm filhos em casa, e quando eles casam, vocês sabem como é que fica o nosso lar, né? Fica um vazio. E eu era sozinha, né? Separada, e depois meu marido faleceu. E aí eu comecei a buscar, não no Senhor, eu já era crente, tinha ministério de intercessão Lídias, aqui no Brasil. E eu comecei a não buscar tanto o Senhor. Comecei a buscar vídeos para que passasse aquela saudade, aquele tempo vazio que estava dentro do meu coração. E um dia, após buscar muito tempo, vídeos cristãos, mas não era o objetivo de Deus para a minha vida. Depois de um tempo, o Senhor falou muito forte comigo. Eu ouvi a voz de Deus. E Ele disse assim: desliga a televisão e nunca mais escute vídeos, nunca mais. E eu obedeci a voz do Senhor, obedeci. E o Senhor falou assim: contemple a mim. E eu não sabia o que era contemplar. Eu lia a palavra, eu orava, né? Mas eu não sabia o que era contemplar. E chegar no coração do Pai, eu não tinha essa experiência. E Deus me deu essa experiência, porque eu estava completamente sozinha e obedecendo a voz dEle. Então eu comecei a contemplar o Senhor de joelhos na minha casa. Quase um ano eu contemplei o Senhor. Só fazia isso. Eu orava, tinha meu grupo, me alimentava, saía de vez em quando, mas a maior parte do meu dia era contemplar o Senhor. Quando passou quase um ano, o Senhor falou: agora eu vou falar contigo. Eu vou te dar um ministério. E eu busquei o Senhor no meu violão, comecei a cantar para Ele. E o Espírito Santo veio e me deu uma palavra para cada nação do Reino Unido. E Ele me disse: eu vou te levar para lá. E eu fiquei orando e esperando no Senhor. 2 meses depois, Ele me levou. Eu coloquei o ministério no Reino Unido, de intercessão. E depois Ele me levou para mais 20 nações. Sempre na contemplação do Senhor. Eu nunca parei de contemplar o Senhor. E é na contemplação que nós encontramos forças. Forças para permanecer no amor do amado, somente do amado. E por isso eu contei um pouquinho da minha vida para vocês, para que estimule a igreja, cada um de vocês, crianças, jovens, velhos, cada um a contemplar, porque nós não sabemos o que Ele tem dessa contemplação. Eu não sabia que Ele ia me levar embora. Para a glória dEle, Ele fez isso. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. A contemplação. Glória.